Nesta edição do OAB no Ar, nós vamos, nessa entrevista, conversar com o advogado José Roberto Chiarella, e o assunto dele é a compatibilização entre educação e indústria, as duas da atualidade, da revolução tecnológica, educação 4.0 e indústria 4.0, os dois. Nós estamos chegando na educação 4.0, exatamente isso. Houve um processo de aceleração, na verdade, né? Quando nós nos pegamos diante de uma pandemia, onde tivemos que recuar nas questões da educação e os alunos, obviamente, tiveram que serem preparados através de outra forma de educação, que é o ensino remoto. Naquela época, no início da pandemia, nós tivemos que nos readaptar. E esse processo de estarmos ali trabalhando de forma remota, com o chamado ensino híbrido, e tempos atrás, que entendia-se por EAD, que eram aulas gravadas, foram aulas remotas, elas transmitidas ao vivo, com contato direto. Mas isso foi um grande momento que se viveu, onde a rede particular de ensino ela conseguiu absorver, e a rede municipal, a rede pública, a rede estadual, certamente ficou devendo aos seus alunos algo que pudesse acelerar o processo educacional. E isso trouxe uma grande desigualdade no setor educacional. E nós estamos precisando, a bem da verdade, agora, né, a partir de 2021, tentar realinhar esse tempo que foi perdido. A rede particular, ela consegue fazer isso com maestria, ela tem essa possibilidade. Seu público busca isso, através de acesso à internet, ter dados de internet que dê essas condições. Mas aqueles que são socialmente mais vulneráveis, esses não conseguem efetivamente acompanhar esse ritmo. Agora estamos voltando com o chamado ensino híbrido, que é a mistura dos dois, da aula presencial, e aqueles que estão em casa e vão buscar revezando dentro daqueles percentuais que o governo nos impõe. Então, a dificuldade da pandemia, ela acelerou um processo de educação à distância, de disseminação da educação à distância. Mas ela traz dois problemas. Primeiro, a falta de convivência, que talvez esse modelo híbrido possa resolver, porque para a criança, para o jovem, é muito difícil ficar sem a convivência da escola. E depois, como você citou, ela é um fator de agravamento da desigualdade. A gente já tem uma desigualdade brutal na educação, entre a educação pública e a particular. Esse é um fator a mais e pesado, não é? Sem dúvida. E o que é mais importante nisso tudo, né? Quando a gente tem que comparar isso, nós temos que entender que nós formamos alunos hoje, não só com conteúdo, não é, de aprendizado curricular. Nós temos a linha nova que está entrando com base no Ministério da Educação e Cultura, que é a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, igual para todo mundo, desde o ensino fundamental 1, lá a criancinha, desde o mamando, até lá o terceiro do médio. Nós temos projetos com matérias que nós vamos ensinar para a vida, é um projeto de vida, está lá no plano, tem que trabalhar isso. Mas o que significa esse projeto de vida? Quando a gente traz a tecnologia para dentro do ensino, é um caminho que não vai voltar mais, viu, Paulo? Vai continuar a tecnologia dentro do processo educacional. Mas a humanização da relação, que é o que vai contar. Porque quando chegar lá na ponta, os egressos da universidade, o mercado de trabalho vai exigir essa humanização. Aqueles que desenvolveram mais as suas capacidades socioemocionais. Por isso, essas habilidades socioemocionais geram competência e é isso que o mercado de trabalho vai buscar. Existem postos de trabalho há 10 anos que se extinguiram, há 10 anos. E outros que em 5 vão ser novos que nós ainda desconhecemos, mas que vai haver. Esse processo de criação de novos postos. Posso dar um exemplo, por exemplo. Você quer ver? O agronegócio, ele tem operação da tecnologia de ponta. E se você tem uma equipe especializada para operar drone, por exemplo, você está com todo o seu plantio, toda
essa otimização de tempo, de espaço, de tudo aquilo que precisa ser colocado, vai ser com uma nova mão de obra. Não precisa nem ir tão longe, a operação portuária é totalmente informatizada hoje, né? Até o trabalho do estivador não é mais braçal, é de operação de equipamentos. E nós acompanhamos bastante esse porto, né, Paulo? Quanto tempo isso se reverteu e hoje mudou tudo e nós nem percebemos. Agora veja, aí entra aquela velha questão de que a pessoa é contratada pelas habilidades técnicas e é demitida pelas deficiências comportamentais. Exatamente. Hoje o plano de fundo, que são essas questões técnicas, que é um ponto, mas a mais importante, a que vai imperar daqui para frente, são as relações interpessoais. E nessas, embora o trabalho também tenha se modificado, inclusive na indústria, o home office se impôs também da mesma maneira que a educação à distância. Então, o convívio também é menor. Então, o convívio é menor. Mas quando a gente fala em indústria 4.0, por isso que tem essa ligação desde a escola até a ideia daquele que vai ser contratado. Por quê? E eu quero falar um pouquinho também da questão da indústria 4.0. Nós temos no Brasil uma grande distorção, uma grande concentração de renda. Essa que é a realidade. Dentro do mercado, que eu tenho que formar, eu tenho que ensinar, eu tenho que preparar para a vida. Aqui esse é o objetivo. Eu pego aqueles que têm menos, que não são vulneráveis, dentro de uma escola, uma rede particular de ensino, que prepara para, na ponta, ingressar numa universidade pública. Então, e os vulneráveis vão para particular. Então, esse desequilíbrio, o que eu faço? Eu pego a renda aqui, concentro a renda lá, as melhores universidades são as públicas, que vão gerar os melhores empregos. Eu concentro a renda. Venho algumas ações do Estado, do governo federal, com o ProUni, com algumas outras coisas, Né? que atenuantes. Que quando vai cobrir a cabeça, já está na metade da perna. E quando vai cobrir a perna, chegou no peito. Não cobre ninguém, e é isso que nós vamos. Mas nós precisamos ter uma atitude proativa nisso. E o que seria ter uma atitude proativa nisso? Primeiro é a participação público-privada em todas as questões educacionais de um país. É o meu ponto de vista particular. Porque quando eu chego na indústria, que eu falo da indústria 4.0, que é a grande revolução, a quarta revolução industrial, nós estamos tratando, não é? Nós passamos, essa aqui é a quarta, é a revolução da comunicação, porque a tecnologia está no trabalho. Aí eu tenho internet das coisas, a manufatura aditiva, né? Manufatura aditiva é a impressão 3D, essas coisas todas. A inteligência artificial, né? Que todo mundo está falando, vai substituir o advogado, vai substituir nada e nem ninguém. Vai ser mais uma ferramenta que é a chamada inteligência artificial, que hoje nós já usamos. Ela está no nosso dia a dia. Os carros saem de fábrica com GPS. Os carros utilizam inteligência artificial a favor do usuário. Então, como lidar com tanta tecnologia tendo o ser humano do outro lado? É essa questão que a base nacional curricular está falando, que é projetar para a vida. Agora, você é advogado, quais são as adaptações do direito e do trabalho do advogado nesse cenário novo aí? Muito bem, então, olha, excelente, né? Primeiro, nós temos um Marco Civil da Internet, que já está em vigor, tá certo? Há um bom tempo, regula essas relações que trata da internet. A Lei Geral de Proteção de Dados, que tem que se falar muito, porque é ela que vai garantir como que nós vamos, através de uma agência, como que nós vamos nortear essas questões. Principalmente no momento em que vazaram 223 milhões de CPFs, né? Então, aí vazar o CPF, né? Falar em proteção de dados nesse momento parece até irônico, né? Então, mas é aquilo que a tecnologia... Você sabe, Paulo, o grande patrimônio das empresas hoje, a gente chama de Big Data, né? Quem tem informação tem o poder. E é ali que está concentrando o grande patrimônio das empresas, né? Os ativos das empresas estão naquilo que ele consegue controlar de informação, de dados mesmo. E ele lida com esses dados. Se eu não tiver uma política eficaz e uma regra que proteja esses dados, a vulnerabilidade é nossa.
Mais alguma observação importante para a telespectadora, para o telespectador do OAB no Ar, nesse campo da educação e da indústria que se modificam tecnologicamente? Eu queria deixar aqui um recado de prestar um pouco mais atenção naquilo que você pode trazer de informação para os seus filhos, que é esse o grande intuito da educação. Nós temos que começar a trabalhar essa nova geração, essa base, para recuperar tudo aquilo que nós estamos em desigualdade. Eu sou um homem que lido com educação há muito tempo, com direito, inclusive, né, nesse sentido, e com muita esperança. Preparar para a vida significa humanizar as relações. Quem acha que a tecnologia vai substituir a relação humana vai perder oportunidade no mercado de trabalho. José Roberto Chiarello, obrigado pela participação aqui na OAB no Ar e boa sorte aí na continuidade da atividade profissional. Eu que agradeço, é um prazer estar com vocês e a vocês que assistiram. Fica com a gente.